diante do trono, clamando santo, é o vingado, é o meu Senhor que vem, não medo e tua glória. Quando o céu se abrir, eu estarei ali, diante do trono, clamando santo, é o finado, é o meu Senhor que vem, Ele vem. A Bíblia diz que eis que vem nas nuvens e o seu olho, amém? Vai vê-lo. Que possamos prosseguir a nossa caminhada com foco, sempre para frente e para o alto. Bom sábado, igreja. Saudamos a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Este é aquele momento em que você fica por dentro de todos os acontecimentos de nossa igreja e aqueles também que ainda vão acontecer. Então, fique ligado, pois vamos passar aqui alguns recados muito importantes para a comunicação da igreja. Muito bem. Nós temos aqui o nosso primeiro anúncio, que é oficial, todos os sábados nós falamos a respeito da nossa fidelidade, da necessidade que nós temos de continuar contribuindo para o avanço da obra do Senhor e também a manutenção das nossas edificações, tá? Então você tem aí diversos meios para que você possa doar, para que você possa contribuir com a sua doação e o seu dízimo também. Nos bancos nós temos aí os QR Codes, onde você pode também, de forma muito fácil, fazer a sua doação e fazer a sua devolução. Se atente exclusivamente para o favorecido, tá bom? Que é a União Central Brasileira. Então, na hora que você estiver fazendo aí o seu Pix, tá? Muito bem, nós teremos, irmãos, na semana do dia 14 até o dia 21 de setembro, a nossa semana de evangelismo. É a Semana da Esperança 2024. A PL está mobilizada para esta programação, para este evento. Durante toda a semana, nós teremos aqui o pastor Charles Fabian. Conhece, Marquinho? Seu professor, não é isso? Professor lá do IAN, na Bahia, está vindo exclusivamente para esta semana, tá? É professor lá no SALT, professor do Marquinhos. Então nós teremos aí uma semana muito abençoada, enriquecedora de conhecimento. Faça planos para estar todos os dias dessa semana, de 14 a 21 de setembro, tá? Então no sábado nós iniciaremos a partir das 9, 10 horas da manhã, como o nosso culto tradicional. No domingo, este culto é às 19 horas. E de segunda a sexta-feira, todos os dias serão às 20 horas, tá? Então, irmãos, este é a semana oficial do evangelismo. Então, é o momento de você convidar aquele seu amigo, aquele seu primo, aquele seu parente, sua amiga, sua tia, sua mãe, seu pai, seu irmão, para que ele ouça a palavra do Senhor. Amém? Será uma semana muito abençoada e você precisa fazer parte desta semana de evangelismo, tá bom? Nós iremos anunciar aí outras atrações também, outras participações durante essa semana. Fique ligado, ok? A recolta, queridos, eu recebi a notícia de que nós atingimos aí por volta de 55% do nosso alvo. No sábado passado nós tínhamos atingido 40%
já demos um salto aí para mais uns 15%, tá? Então, nós estamos chegando ao final agora de agosto e teremos o mês de setembro para concluir esta iniciativa, tá? Para que você ainda não sabe, e para quem sabe, vamos reforçar, este auxílio financeiro é para ajudar a clínica Luz e Esperança, que é uma clínica exclusiva que ajuda dependentes químicos a saírem do vício. Nós temos o projeto Tudo Anônimo também ali no Anália Franco, que já funciona há uns 10 ou 12 anos, que também atua libertando pessoas do vício do crack, da cocaína, da maconha, do cigarro e da bebida e de outras drogas ilícitas também. Está em nossas mãos poder ajudar essas pessoas. Pastor Marcos aqui sempre menciona, há pessoas que querem muito se internar nessas clínicas, a família se mobiliza, consegue colocar na clínica, mas consegue pagar apenas a primeira ali, 1 mês ou 2 meses. E o tratamento muitas vezes se estende por anos. E essas clínicas não têm muita ajuda governamental ou nenhuma ajuda governamental. Nós, como povo de Deus, é que precisamos ajudar. Então, queridos, doe para a clínica, doe para este projeto da recolta, tá bom? Lá no Pix você coloca recolta na mensagem que a Sheila já consegue direcionar para este fim. Lembrando que parte desta oferta fica também para a asa local, que precisa muito da doação também de alimentos, tá? Então, se você tem ali um alimento na sua casa, traga para a asa, porque ela está precisando para auxiliar as famílias aqui da nossa comunidade, ok? Muito bem, chegou o dia da grande passeata do Quebrando o Silêncio. Hoje, por volta das 14h45, ou seja, 15 para as 3 da tarde, uma mobilização se fará ali em frente ao MASP, um ponto muito conhecido da cidade de São Paulo, para que saiam ali, estão esperadas 15 mil pessoas para essa passeata. E você também pode fazer parte disso. Esteja lá, os desbravadores e aventureiros já se mobilizaram, estarão também partindo para esta passeata em favor do Quebrando o Silêncio. E o tema deste ano é contra a violência infantil. Por isso nós estamos tratando tanto deste tema, tá? Então fortaleça esta passeata também com a sua presença. Amanhã, no Colégio da Vila Matilde, nós teremos aquele tão esperado chá das mulheres. Nós estamos anunciando aqui há muito tempo também, você mulher, que tem uma amiga, uma mãe, uma prima, uma conhecida, que você gostaria que fizesse parte aí de um programa muito legal, é amanhã, tá? Então, 25/8, às 16h30, no Colégio da Vila Matilde, nós teremos este evento, nada mais, nada menos, com a presença de Darleide Alves, palestrando ali para as pessoas que estão ali. Então, você provavelmente já deve ter feito a sua inscrição e também da sua amiga. Compareça amanhã às 16h30 no Colégio da Vila Matilde. Na semana e os dias 13, 14 e 15 do 9, nós teremos também o Aventuri, tá? O Departamento dos Aventureiros, pela sua diretora Danitza, pede que os irmãos também ajudem nas suas doações. Ela diz que qualquer real já ajuda, então faça também a sua doação. Estas crianças estarão neste programa lá na Estância Árvore da Vida, não sei quantos já conhecem, mas é um espaço muito legal, com uma estrutura muito bacana, e as nossas crianças estarão ali por 3 dias, passando momentos maravilhosos ali com a presença do nosso Deus também, muitas atividades, e você pode fazer parte deste evento também, fazendo a sua doação para o Departamento de Aventureiros. Da mesma forma como as outras ofertas, você também pode fazer através do Pix, colocando ali na mensagem Aventuri, e a nossa diretora Sheila poderá fazer então a viabilização destes valores, ok? Os nossos pequenos grupos estão de vento em polpa, como sempre temos anunciado aqui. Somos em 3 pequenos grupos, ou seja, 3 casas que abriram as portas para que os irmãos pudessem ali ter um momento, um encontro com o Espírito Santo. São eles na casa do irmão Mário, toda sexta-feira, às 20 horas, você está convidado, ok, a comparecer. Temos também na casa do irmão Josué e da Janaína,
que fica aqui embaixo, toda sexta-feira às 20 horas, e também na casa da irmã Ana, toda sexta-feira. São 3 pontos próximos aqui à nossa igreja, que você pode ali se congratular com os nossos irmãos e receber a chuva serôdia do Espírito Santo. Amém? Os nossos cultos são todos os sábados às 9 horas, domingos às 19 e quartas-feiras às 20 horas. Você precisa fazer parte deste movimento dos nossos cultos. E também não deixe de nos seguir nas redes sociais. São 5 agora, viu? São muitas redes, são muitos departamentos falando e apressando a volta do Senhor Jesus, e você precisa fazer parte de todos eles. É uma forma de pregar o Evangelho quando você segue estas páginas, compartilha os conteúdos que tem ali, curte, comenta, que é muito importante para a pregação do Evangelho. Tenham todos um ótimo sábado na presença do nosso amado Senhor. Guardará só em ti, meu Jesus. Cante a esse Deus, cante ao Deus de Israel. Grande é o teu nome, ó Deus, pois tu criaste, hoje a tua glória, hoje tua glória, aleluia, 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 aleluia. Grande é o teu nome, grande é o teu nome, pois tu criastes a terra e o céu. Hoje tua glória invade, aleluia, 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 aleluia. Grande é o teu nome, grande é o teu nome, ó Deus de Israel, o Deus, o dono de todas as coisas. Vamos mais uma vez, cante, adore a esse Deus, louve com todo o seu coração. Eu quero ouvir vocês, vamos lá? Grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra. Hoje a tua glória, hoje tua glória invade, aleluia, 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 amém. Deus seja louvado. Feliz sábado. É um prazer a gente estar recebendo aqui hoje a professora Aline, né? Ela é secretária da PL, esposa do pastor Fabrício, a Fabiana que convidou ela. E que seja muito bem-vinda e se sinta bem no nosso meio, que Deus te use hoje, tá? E desde já agradecemos a sua presença, que você seja usada pelo Espírito Santo. Amém. Obrigada. Bom dia, igreja. Feliz sábado. Tudo bem com vocês?
Gente, olha, não sei vocês, mas desde quando eu cheguei aqui na igreja, eu tive uma lembrança afetiva muito especial da primeira vez que eu entrei na igreja adventista. Eu fiquei muito feliz porque a música me encanta. Eu não sou cantora igual a Michele. Obrigada, viu, Michele, pela música. Deus te abençoe. E eu fiquei assim tão feliz porque eu digo, Senhor, para nós ouvirmos a tua voz, a gente precisa te adorar. O nosso espírito precisa estar preparado, igual os levitas faziam lá no templo. Os anjos estão no céu incessantemente louvando a Deus. E que privilégio nós temos essa manhã, não é verdade? De poder louvar ao nosso Deus. E o nosso espírito agora está preparado, porque nessa manhã, Deus ele preparou uma mensagem muito especial, que nós precisamos nos alertar, cuidar dos nossos filhos, cuidar das nossas crianças, não sermos negligentes na educação deles, priorizarmos aquilo que Deus nos deu como um tesouro muito especial. Então, muito obrigada a Cidinha, a Fabi, por ter me convidado para estar aqui. É a primeira vez esse ano que eu estou pregando, porque agora mudei de trabalho, né? E aí não consegui por conta de ter que acompanhar meu esposo, né? Mas assim, estou imensamente feliz, agradecida a Deus pelo privilégio, vendo essa família tão querida. Eu tive a oportunidade de ser professora da Manu, quando ela estava no pré-2, não era, Elane? A gente viveu ali momentos muito especiais. Mas nós também queremos agradecer a você que está nos acompanhando pelas redes sociais, pelo YouTube. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, tá certo? Porque tem muita gente que precisa ouvir o que nós iremos aprender aqui. Aprender não, relembrar esta manhã. Eu convido a igreja para que curve suas frontes, para que nós possamos orar ao Senhor. Maravilhoso Deus, nós queremos te agradecer pelo privilégio de poder compartilhar a tua palavra, Senhor. De poder ouvi-la. O Senhor preparou muito bem o nosso coração para nós podermos ouvir a tua voz, Senhor. Por isso, nesse momento, quero te pedir, em primeiro lugar, perdão pelos meus pecados, que não seja a Aline que esteja falando aqui, mas o Senhor. Que a tua palavra encontre lugar no nosso coração, ó Deus, porque tem muita gente sofrida, muita gente que tem passado por situações constrangedoras, e que por ter medo, ó Deus, não fala com ninguém, não sente confiança para buscar ajuda. E que a tua palavra, ó Deus, encontre lugar no nosso coração, porque o Senhor é tudo para nós. O teu amor, a tua graça nos basta, ó Deus. Por isso queremos mais uma vez nos entregar em tuas mãos, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nessa manhã, daqui a algumas horas também a gente vai poder estar lá na Paulista, né? E é muito importante quando a igreja se une como um povo, como o povo de Deus, o povo que Deus escolheu para servi-lo neste tempo. Eu vejo a igreja de Deus neste tempo como Esté. Esté, Deus usou ela para poder proteger o seu povo. E não pense que você hoje está na igreja, que Deus te escolheu apenas para você ser um número. Você não é um número, você é muito especial para Jesus. E Deus escolheu a mim e a você para este tempo, para nós compartilharmos do amor de Deus com aqueles que, por algum motivo ainda, não teve contato com a palavra. Gostaria que os meninos colocassem aí a apresentação. Muito bem, irmãos. Eu gostaria, os poucos minutos que nós temos aqui, nós iremos falar de algo bem delicado. E você que é pai, que é mãe, ou que você pensa em ser pai, ser mãe, se atentem a esses detalhes. Se você conhece alguém também que está passando por uma situação assim, que você aconselhe, ajude a pessoa.
Porque desde quando o pecado entrou no mundo, sempre houve violência, né? A violência ela continua presente, fazendo estragos em todos os aspectos da vida. Não pense porque existe segurança no mundo, porque existe policiais, porque existe Polícia Federal, que a gente pensa que não existe violência. Ela existe. E ela está muito mais perto do que nós imaginamos. É triste quando alguém entende que a violência ela não tem solução. Pior ainda é quando a pessoa sofre por desconhecer como o abuso e a violência se apresentam e continuam sendo desrespeitados como se fossem algo normal. Só no Brasil, gente, olha, isso é aterrorizante ver um dado desses. Só no Brasil ocorreram 822 mil casos de estupro por ano. E são 2 casos por minuto. Imagina, a cada minuto que passa, 2 pessoas é violentada. 2 pessoas sofrem agressão, né? Então, os quadros são tristes. A violência, ela representa uma das piores experiências adversas na infância. Por isso, quando eu olhei para esse painel, parece tão inocente, né? Você olha assim, mas o que existe de crianças que já sofreram abuso, que são violentadas, é muito grande. É tão constrangedor falar sobre isso. Eu estava falando com o Tiago essa semana, e eu falando, nossa, como é constrangedor a gente ter que falar sobre um assunto tão delicado, porque a gente não conhece a vida de ninguém. Só Deus e você sabe a sua história, o que você tem passado. E é tão complicado falar sobre isso, porque você olha para uma criança e a gente nem precisa ir tão longe, né? Às vezes é um vizinho, alguém próximo, que você sabe que foi abusado, que foi violentado. Um dia desses eu vi no Instagram um bebezinho de 5 meses, sabe? Sendo violentado pelo seu próprio pai. Sendo violentada pelo seu próprio pai. Então, isso, gente, nós percebemos que nós estamos em um momento da história pior do que Sodoma e Gomorra. Porque as pessoas, elas não têm mais noção. Elas querem extravasar todos os traumas da sua vida inteira em um ato que pode prejudicar e destruir a vida de uma pessoa. Então, esse ato de violência, né, na infância, eles são conceituados como aqueles que geram estresse tóxico, interfere no curso normal do desenvolvimento da criança. Porque a gente sabe que a criança é como uma esponja. Eu sou pedagoga. Dei aula 18 anos da minha vida. Comecei muito novinha dar aulas. E o que a gente recebe de crianças, às vezes você percebe uma criança que ela tem uma base familiar. Por mais que tenha dificuldades, um transtorno ou outro, que é normal, porque nós vivemos num mundo de pecado, mas uma criança que ela tem base familiar, que ela tem estrutura, ela consegue superar algumas coisas na vida dela. Quando a criança ela passa por um trauma, sem ela ter essa base, sem ela ter essa estrutura, ela sofre muito mais. Porque Deus ele nos criou como uma esponjinha. Por isso que o bebê passa 9 meses na barriga da mãe. Porque para Deus, que foi o doador da vida, é o suficiente ali para ele formar alguns órgãos, né, porque não sai completamente formado, né, sai um bebê, como eu posso dizer, tipo prematuro, mas na verdade não é prematuro, porque ao longo dos anos, né, ele vai tendo ali a sua formação. Os ossinhos vão ficando mais fortes com o tipo de alimentação que ele ingere. Então, tudo isso faz com que a criança, o ser humano, né, tenha um curso normal. Então, Deus ele nos criou como umas esponjas. Por isso que a Bíblia é muito sábia, né? O bebê, quando nasce, ele vai primeiro o quê? Para o alimento líquido. Igual nós, quando conhecemos a palavra de Deus. Né? Jesus falou assim, olha, nem tudo o que aconteceu vocês devem saber. O que tem aqui na Bíblia é o suficiente. Então, Deus, pouco a pouco, ele vai nos dando amadurecimento. Hoje, né, a maioria dos que estão aqui são adultos, e nós hoje devemos amadurecer sim, espiritualmente,
emocionalmente, se você não sabe, sempre quando eu prego, eu sempre falo, gente, se você não tem saúde emocional, busca ajuda para você ter. Porque isso não é feio, não é vergonhoso. Deus, ele deixou os especialistas, Deus, ele deixou aí a ciência, né, usada da forma correta para poder nos ajudar. Porque ele diz que o conhecimento com o tempo ia se expandir. E conhecimento que é bom, a gente deve se apegar, a gente deve usar aquilo para nos tratar. Então, Deus, ele nos criou dessa forma, de uma forma muito especial. E nós devemos aprender a saber lidar com essas coisas. Por exemplo, quando uma criança ela é violentada, o agressor, geralmente, olha, isso aqui não é eu que estou dizendo, geralmente é uma pessoa do círculo familiar ou alguém com quem a criança mantém vínculo afetivo e de confiança. O processo de denúncia se torna muito difícil. Por quê? Porque é alguém que ela tem medo. Alguém que ela sabe que se fizer alguma coisa, ela vai ter medo de falar para alguém. Por quê? Porque a pessoa faz parte do vínculo familiar dela. E isso se torna mais difícil por quê? Porque as crianças, se você contar um segredo para ela não vai contar para ninguém. Eu digo isso porque quando meu filho tinha 5 anos, eu contei uma coisinha para ele. Eu digo, filho, isso é o nosso segredinho, meu, seu e do seu pai. A gente faz esses combinadinhos com eles, né? Olha, esse combinadinho aqui, só eu e seu pai devemos saber. Certo? Não é, Elane? Não é assim? E as crianças, elas são muito puras, muito inocentes. Então, que elas não contam. Por quê? Elas têm medo. Elas não têm noção, não têm maturidade para entender qual vai ser a consequência se ela contar. Não é como nós adultos, né? Olha, aconteceu uma coisa, então eu vou criar coragem, vou buscar ajuda, está ali a minha família me apoiando, né? Porque muitas vezes não apoia, infelizmente. Mas a gente tem mais flexibilidade para contar. Por que a criança não tem? Porque os neurônios dela não estão todos maduros para ela entender e compreender isso. Então, é mais difícil, porque se o agressor está ali dentro da família, se é um pai, um tio, sei lá, um irmão, um primo, quem seja, é mais difícil para ela poder contar. Então, a síndrome do segredo dificulta muito a criança e o adolescente. Eu sempre falo, que se você quiser contar um segredo a salvo, fala para uma criança e para o adolescente, que ele não vai falar, não. Vai guardar ali como se fosse um tesouro, né? Porque eles não têm essa maturidade. Para eles, ou é 8 ou é 80, né? Então, por isso que nós temos que amadurecer emocionalmente com o passar do tempo, para que a gente tenha um ponto de equilíbrio. E essas reações da figura paterna, olha o que acontece. 37% expressaram acolhimento e compreensão. Tipo, a minha filha, o meu filho sofreu abuso, ele com muita luta, né, ele conseguiu contar com a ajuda profissional ali, né, porque a forma como se trata uma criança é diferente da forma como se trata o adulto na psicoterapia. Então, assim, aos poucos, né, eles vão contando, mas olha esse dado, gente, isso aqui é chocante, porque 37% expressaram o quê? Acolhimento e compreensão. E os outros 63% fizeram o quê? Demonstraram agressividade e culpa, principalmente nos casos de crianças que relataram abuso sexual intrafamiliar, em comparação com os casos de abuso sexual extrafamiliar. Então, veja como os dados aí, eles nos alertam, né, para que a gente fique em prontidão para poder acolher essa criança que sofreu esse tipo de abuso. Um aspecto relevante para o prognóstico positivo das vítimas diz respeito à forma como as mães lidam com a situação. Então, às vezes, acontece isso com a criança, ela vai e conta à mãe, nossa, mas não, isso não é verdade.
Para de falar bobeira, menino. Isso você está inventando. Eu digo isso porque eu tenho uma amiga que ela sofreu abuso do padrasto dela e ela contava para a mãe dela não acreditava. Dizia que isso assim, olha, você está falando isso porque ele não é seu pai, porque você não quer que eu continue casada com ele. E isso acontece muito. Eu não estou trazendo aqui algo novo para você. Eu só estou falando para você algo que corriqueiramente a gente ouve ou está atento, né, a um caso ou outro desses. Então, a forma como a mãe ela lida com isso, né, é muito importante, porque a criança ela só vai contar se ela tiver confiança. Se ela vê assim, poxa, minha mãe nem me deu, eu falei isso para ela, está doendo, né, estou sofrendo e eu estou falando e ela não está me ajudando. Então, o que é que isso vai acontecer? Que o abuso, ele vai continuar. Infelizmente, e vai fazer estragos piores, né? Então, o fato, por exemplo, de uma mãe acreditar no relato de sua filha ou filho vítima e tomar medidas de proteção, a vítima consegue elaborar melhor a sua experiência traumática. Então, por isso que a mãe ela tem que pedir a Deus sabedoria para ela poder lidar com esse caso, porque ele realmente é impactante. E Aline, como que eu vou identificar os sinais do abuso em uma criança? Eu achei isso aqui muito interessante, por quê? Porque, às vezes, para um psicólogo ou um psiquiatra, ele dá um diagnóstico, ele fala alguma coisa, ele junta muitas provas. E o que tem mais que nós temos que ouvir é os pais. Para nós podermos, né, nós não, que eu não sou psicóloga, mas para que eles possam dar um diagnóstico fechado sobre qualquer assunto que a criança ou adulto esteja passando. Mas como identificar esses sinais, né, de abuso em uma criança? Primeiro delas, a criança ela muda de comportamento. Então, é uma coisa que nós temos que ficar atentos. Por quê? Porque, de repente, a criança, ela muda as suas atitudes. Por exemplo, se a criança nunca agiu de determinada forma e, de repente, passa a agir, se começa a apresentar medos. Tem criança que, lógico, ela é muito medrosa, por quê? Se a mãe é medrosa, o filho vai ser medroso. Mas aí tudo bem, é um traço de caráter que ela adquiriu ao longo da vida. Mas quando uma criança ela é abusada, ela começa a ter medo do escuro, de ficar sozinha. Ela não fica ou ela tem medo de ficar perto de determinadas pessoas. E daí, então, começa algumas alterações no humor. A criança que ela era extremamente feliz, ela começa a ficar introvertida. Por quê? Ela ficou com medo. Tiraram a alegria dela, ela ficou confusa, ela se sentiu insegura. Então, ela passa a ter medo das pessoas. Proximidade excessiva é outro ponto. Se ao chegar à casa de tios, por exemplo, a criança, ela desaparece por horas brincando com um primo mais velho, fiquem atentos, tá? Então, assim, ai, Aline, mas não pode nem brincar com o tio, com o primo. Brinque na sua frente. Não deixe ela ficar. Eu falo assim, eu tinha uma amiga que ela era muito assim, falava o que vinha na telha, né? Ela falava que o quarto da casa dela não era quarto de bandido. Porque quarto de bandido fica como? Com a porta trancada, fechada. E ela falou, não, aqui na minha casa, se for entrar no quarto, tem que estar com a porta aberta. E eu acho que o quarto é algo muito íntimo. Às vezes as crianças vão lá e brincam, mas quando tem um adulto, né? Então, às vezes não é bom brincar ali, faz bagunça na sala. Estejam onde as crianças estão. Fiquem atentos, né? Então, não é incomum muito a criança ficar ali, some. Nossa, cadê o fulano? Está onde? A gente tem que estar atento. Então, esses são um dos sinais. O outro sinal é a regressão. A criança começa a fazer xixi na cama. Ela começa a usar chupeta. Tem uma regressão, assim, emocional. Ela passa a agir, a fazer coisas que ela fazia quando ela era menor, né?
Então, isso são assuntos que a gente deve estar ali atentos, né? O segredo, como eu já falei, para manter o silêncio da vítima, o abusador sempre faz ameaças de violência física e promove chantagens. Fala assim, ó, se você contar para alguém, né, eu vou lá, vou expor fotos suas, vou matar seu pai, vou matar, sabe assim, causa uma chantagem. Gente, é muito ruim ser chantageado, sim ou não? Às vezes você está ali no seu ambiente de trabalho, às vezes as pessoas, elas, para te derrubar, ela começa a fazer chantagem, né? Então, a gente que é adulto sofre, imagine uma criança, uma adolescente. Então, é muito difícil. Hábitos também, né? Os hábitos das crianças mudam. De repente, a criança começa a ter uma aparência mais descuidada, ela não quer trocar de roupa, ela não quer comer mais, ou ela come demasiado. Olha para você ver, ou é 8 ou é 80. Então, devemos ficar alertas, né, a todos esses assuntos, porque eles são muito importantes. A questão da sexualidade, a irmã falou aqui na adoração infantil, né? Então, assim, a gente, sim, deve falar sobre educar nossos filhos com relação às partes íntimas deles. É super importante. Mas o mais importante é nós protegermos eles, né? Falar educação sexual desde quando nasce, falar, às vezes a gente, né, dá nomes errados que não existem. Fala o nome certinho para o seu filho, das partes íntimas. Isso é importante, né? Eles criarem esse vínculo. Então, às vezes, essa questão não é tão levada em conta. Questões físicas também, que acontecem, né? Gravidez na adolescência, que é um dos maiores causas por abuso, né? É a gravidez na adolescência. E a negligência, né? Uma criança que passa horas sem supervisão, ou que não tem apoio emocional da família, com um diálogo aberto com os pais, estará em situação de maior vulnerabilidade. Eu acho muito interessante, um dia desse eu preguei sobre o papel do pai na vida da filha. Então, assim, né, como é importante, tipo assim, meu pai não foi referência para mim. Quem foi o meu avô. Então, ele me amou, ele cuidou de mim, né? Então, como é importante nós, meninas, termos essa referência. Então, você que é pai, né? Você que tem essa noção, cuide das filhas de vocês, porque elas precisam ser amadas. Amem as suas esposas, para que elas sintam vontade de um dia ela casar, ela querer um marido igual o pai delas. Né? Então, isso é muito importante, a educação, o convívio, o afeto, o toque da forma correta. Eu sempre falava assim, porque como eu não tinha referência de pai, eu falava, nossa, eu não vou casar, porque eu não tinha referência. Né? Meu pai era um homem bruto, violento, que batia na minha mãe. Então, como que eu vou querer casar? Olha como a lógica faz sentido. Como eu vou querer casar com alguém que não me expressa confiança? Então, obviamente, eu como uma criança, uma adolescente, eu percebi, o que é que a gente percebe? Nenhum homem presta. Né? Mas Deus, incrível como Deus, reconstrói, né? Depois que o Evangelho entra na nossa vida, como ele muda o conceito que nós temos sobre família, sobre lar, o quanto é importante nós termos uma estrutura familiar plena. Aline, mas eu não consigo. Ore, se esforce, passe menos tempo nas telas, não negligencie, né? Às vezes a gente tem muita dificuldade, é verdade, eu já tive filho pequeno, porque às vezes ele está chorando, está impaciente, é mais fácil a gente dar algo que distrai a atenção do que eu ir lá e sentar com ele. Filho, o que é que você tem? Eu estou impaciente, porque a gente passa por problemas. E às vezes a gente quer ser compreendido. Só que as crianças não entendem isso. Elas querem a nossa atenção. E para isso a gente deve, então, cuidar delas. E eu gostaria de abrir a Bíblia com vocês, para finalizarmos, o livro de João, capítulo 8. Que ele fala, olha como Jesus agiu com aquela mulher. João capítulo 8. Aqui. Capítulo 8, eu vou ler a princípio do 1 ao 6.
Jesus voltou ao Monte das Oliveiras. Mas na manhã seguinte, bem cedo, ele estava outra vez no templo. Ele logo se reuniu uma multidão e ele se sentou e a ensinou. Então os mestres da lei e os fariseus lhe trouxeram uma mulher pega em adultério e a colocaram diante da multidão. E eles falaram assim: mestre, essa mulher foi pega no ato de adultério, disseram eles a Jesus. E a lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada. E o que o Senhor diz? Eles procuravam apanhá-lo numa armadilha. E ao fazê-lo dizer algo que pudesse usar contra ele, Jesus, porém, apenas se inclinou e começou a escrever com o dedo na terra. Então, primeiro, para que se exista adultério, tem que ter quantas pessoas? 2 pessoas. Eles já erraram ali, porque não foram inteligentes, né? Queriam levar apenas o quê? Levaram a mulher que foi apanhada em adultério, mas queriam provas para ter algo para prejudicar Jesus. O alvo ali, a princípio, não era a mulher, era Jesus, porque eles queriam achar alguma falha em Jesus. Então, quando essa mulher foi levada a ele, o que foi que Jesus fez? Aí o versículo 7 diz assim: eles continuaram a exigir uma resposta. Então Jesus se inclinou, eles continuaram a exigir uma resposta, de modo que ele se levantou e disse: aquele de vocês que nunca pecou, atire a primeira pedra. Então inclinou-se novamente e voltou a escrever na terra. Quando ouviram isso, versículo 9, foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos, até que só restaram Jesus e a mulher no meio da multidão. Então Jesus se levantou de novo e disse à mulher: onde estão os teus acusadores, mulher? Nenhum deles a condenou. E ela disse: não, Senhor, nenhum deles. Eu também não a condeno. Olha como Jesus, ele tratou ali a ferida. Ele acolheu aquela mulher. Por que os mais velhos saíram primeiros? Porque eles abusavam daquela mulher. Então, Jesus, conhecendo o coração deles, Jesus, ele acolheu. A violência nem sempre é uma explosão de raiva. Muitas vezes, ela é planejada, ou ainda pior, ela tem uma consequência ela é uma patologia, porque o agressor, na maioria das vezes, ele também foi abusado. Ou ele desenvolveu um caráter ruim. Então, quando a mulher adúltera foi colocada na presença de Jesus, a violência, ela terminou. Quando se fala em violência infantil, a vítima, ela deve ser protegida o tempo inteiro. Deve ser cuidada, deve ser amparada, deve ser tirada dos holofotes, ela deve ser protegida. Então, não há qualquer motivo que justifique a violência. Por isso que Jesus, naquele momento ali, quando ele se inclinou, ele queria proteger a vítima. É tão importante salvar e proteger. Às vezes, nós vivemos num mundo que as pessoas, elas têm ódio, elas têm raiva, é um mundo doente pelo pecado. Então, nós como igreja, nós como filhos de Deus, nós temos que proteger a vítima. Nós temos que ajudá-la, temos que devolver a dignidade para ela. Então, às vezes é muito difícil, né, a gente saber de uma coisa assim, porque nós temos medo. A gente olha assim, meu Deus, o que é que vai acontecer? E agora, o que é que vai acontecer com essa criança? Com o futuro desse adolescente? Nós precisamos falar. Nós precisamos denunciar. Então, Jesus, ele se preocupa com a salvação da vítima. Às vezes a gente pensa assim, nossa, essa pessoa, um dia desse eu vi uma criança, uma adolescente de 12 anos com um bebezinho. Aí você já pensa em várias coisas que pode ter acontecido, né? Para ela ter tido uma criança, sendo também uma criança, vamos dizer assim. Então, como é importante nós abraçarmos, nós acolhermos. E se você soubesse, isso acontece próximo a você, gente, ouçam.
o apelo de hoje é: ouçam a voz de uma criança, o que ela tem a dizer, a voz de um adolescente, porque eles precisam, né? E antes de qualquer coisa que cesse a violência, é que a vítima seja protegida e acolhida. Jesus se preocupa com a salvação dessa pessoa que sofreu. Eu queria trazer um dado para vocês, que eu achei aqui muito interessante, sobre... peraí, deixa eu voltar. Sobre um vídeo que eu vi, ele tem 1 minuto. Gente, olha o que essa psicóloga fala sobre os traços do que acontece quando uma criança sofre abuso. Os meninos podem colocar. Depois, se vocês quiserem ver novamente, vocês podem procurar no YouTube, tá bom? O nosso corpo é a nossa morada. E cada morada, ela tem que ser tratada de forma que a sustente. O toque de abuso, ele fere a minha morada, então fere diretamente como eu me percebo como pessoa. O cérebro da criança, ele está totalmente em formação, ele está muito verdinho. Então, o nosso cérebro, ele se fecha completamente, formação, seu desenvolvimento, lá para mais de 20 anos. Então, quando essa criança recebe esse toque, e vai variar de acordo com o abuso, porque é válido salientar que existe abuso sexual com toque físico e sem toque físico. E que ambos causam realmente consequências desastrosas. No mesmo livro a gente não pode dizer porque até quando é com toque físico não é a mesma consequência na pessoa, porque tem variáveis. Okay. Por exemplo, consequências do abuso sexual vai variar de acordo com a idade que foi abusada, a pessoa que abusou, como foi esse abuso, com toque, sem toque, com agressão física, sem agressão física. Tudo isso vai impactar no funcionamento cerebral da criança. Então, quanto mais violência, mais cortisol essa criança vai receber nesse cérebro, que vai trazer consequências, muitos teóricos chamam de irremediáveis, que lá na adultidade vai ter tratamento, na infância vai tratar, só que esse cérebro está tão verdinho que ele recebeu, vamos dizer assim, uma pancada muito forte. Sarou, mas ficou a cicatriz. Olha aí o que acontece quando uma criança ela é abusada. São fases da vida que são, sabe, atropeladas, como a psicóloga falou, né? A criança leva uma pancada muito grande. E, infelizmente, ela transfere isso para a vida toda dela. Então, lá na frente, quando ela casa, ela vivencia os traumas do que ela passou antes, porque ela não aprendeu a lidar, porque ela não foi acolhida. E hoje, Jesus, o que ele quer fazer com a gente? Aline, você só está falando do agressor, Jesus, ele perdoa. Jesus, ele morreu por cada um de nós. E ele quer que a gente se arrependa. Que muitas vezes as mães, quando ela vê isso acontecendo com os filhos, quando ela cai na real, ela tem um sentimento de culpa terrível, porque ela não ajudou o seu filho ou a sua filha. Então, Jesus, ele nos oferece o perdão, a restauração. Por isso que nós temos que pregar o evangelho para as pessoas, por isso que os nossos lares devem sim ser lares estruturados. Os anjos têm que gostar de estar ali. Aline, mas a minha casa, como que eu posso fazer isso? Peça ajuda a Jesus. Priorize a sua esposa, os seus filhos. Converse com eles, para que o amor de Deus habite naquele coração. E Deus, ele tem poder. Às vezes a gente pensa assim, mas como que Deus vai perdoar alguém que comete um abuso contra um bebê? Gente, Deus, ele nos perdoou. Se a gente se arrependeu e abandonou, ele perdoa. Então, o meu apelo de hoje é que se você viveu uma situação assim, ou conhece alguém que passou por isso, leve Jesus a essa pessoa, mostre a salvação para ela, para que ela o aceite, para que os seus laços, ali que um dia foram desatados de forma tão grosseira, Jesus, com o amor perfeito que Ele tem por nós, Ele consiga restaurar novamente. Amém? Gostaria de chamar a Michele para cantar e reflita nessa música, pense no que Deus, Ele quer fazer por meio de você. Fale, ajude alguém que está passando por uma situação tão difícil.
Senhor, tu sabes bem, sondas o meu coração e me conheces. Eu sei que nada sou sem a tua proteção na minha vida. Lava minha alma, cura-me, restaura com águas vivas do teu altar. Sou fraco, tão pequeno, mas aos teus pés me rendo. Cria em mim um novo coração. Espírito Santo, estou aqui. Entrego a minha vida só pra te servir. Sem a tua presença eu não posso viver. Renuncio meu eu, já não vivo mais. Cristo vive em mim. Permita que o Espírito Santo faça parte da sua vida. Diga ao Espírito Santo: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Lava minha alma, cura-me, restaura com águas vivas do teu altar. Sou fraco, tão pequeno, mas aos teus pés me rendo. Cria em mim um novo coração. Espírito Santo, estou aqui. Entrego a minha vida só pra te servir. Sem a tua presença eu não posso viver. Renuncio meu eu, já não vivo mais. Cristo vive em mim. Eu sei que provações vou enfrentar e pelo deserto terei que passar. Abra os meus ouvidos, pois quero te escutar. Cumpre em mim, Senhor, o teu querer. Espírito Santo, estou aqui. Entrego a minha vida só pra te servir. Sem a tua presença eu não posso viver. Renuncio meu eu, já não vivo mais. Cristo vive em mim. Renuncio meu eu, já não vivo mais. Cristo vive em mim. Amém. Obrigada, Michele. Irmãos, proteja o seu lar. A maioria dos abusos contra a criança, ela acontece no núcleo familiar. Ela não acontece na casa do vizinho, ela não acontece no supermercado, ela acontece dentro de casa, ali. Não seja passivo à dor de alguém que está sofrendo. Nós temos que pedir ao Espírito Santo que transforme a nossa vida, que arranque dos nossos corações, nossos sentimentos, os piores sentimentos que possam existir.
somente a atuação dele na nossa vida é que nós iremos conseguir ajudar alguém que precisa, ou até mesmo sufocar sentimentos malignos no nosso coração. Então não seja passivo, permita a atuação do Espírito Santo na sua vida. Amém? Oremos. Maravilhoso Deus, nosso Pai eterno, louvado seja o teu nome. Nós queremos te agradecer, ó Espírito Santo, porque o Senhor nos ouve, porque o Senhor está aqui, porque o Senhor nos deu uma nova chance, o Senhor nos deu uma folha em branco, para que nós pudéssemos, ó Deus, recomeçar novamente. Nesse momento, ó Deus, nós intercedemos por cada uma das crianças que já sofreram abuso, dos adolescentes, de suas mães que foram passivas, que tiveram medo. Que o Senhor tenha misericórdia desses abusadores, Senhor, que eles se arrependam de seus pecados. Obrigado, ó Deus, por nos acolher, por nos amar, por cuidar de nós de uma maneira muito individual. Nesse momento, ó Deus, nós pedimos a cura física, a cura emocional. Nós somos vítimas, Senhor, deste mundo de pecado, de um inimigo feroz, que quer nos destruir a qualquer custo, porque ele está derrotado, e ele sabe que aqueles que se entregarem a Ti verdadeiramente, irão viver no céu para sempre com o Senhor. E nós queremos, ó Deus, estar no céu contigo. É bem verdade que aqui no mundo é difícil, parece que nós empurramos uma parede gigantesca sozinhos, mas não deixe nós vermos assim, Senhor. Nos ajuda a sentir a Tua presença. Não permita que o mal ronde a nossa casa. Nos ajude por meio da atuação do Teu Espírito a permitir que os nossos sentimentos malignos, nossas vontades ímpias sejam arrancadas do nosso coração, Senhor. Muito obrigada por nos amar, por cuidar de nós, por colocar pessoas boas também na nossa vida para cuidarem, para abraçarem e para amparar aquelas pessoas que precisam, ó Deus. Ajuda-nos a sermos instrumentos Teus para a salvação de muitas pessoas. Fica conosco, nos leva em paz para a nossa casa. É o que nós pedimos no doce e precioso nome de Jesus. Amém. Vamos aguardar gentilmente a saída da nossa querida pregadora, que ela irá cumprimentá-los. Vamos louvar, os diáconos vão fazer essa organização para nós. Vamos louvar rumo ao nosso lar, cheios do Espírito Santo, propagando tudo que recebemos aqui de forma grandiosa e graciosa de nosso Deus.